Olá, boa noite, meus irmãos. Que alegria poder estar com vocês, mesmo que online. Muitas saudades que eu tô, saudades imensas. Creia, meus irmãos, que o Senhor tem o controle de tudo em suas mãos. Isso vai passar. Hoje estava aqui e lembrei da historinha daquela cidade que o povo decidiu se reunir para orar, para que chovesse. E lembro que no dia marcado, só um garotinho que estava com um guarda-chuva lá no meio do povo. E perguntado por que o guarda-chuva, o garotinho respondeu: nós não vamos orar para chover? Então, hoje, pensando nessa historinha, eu quero convidar você e eu a ser esse garotinho. Orar, crer e descansar no Senhor, porque isso vai passar. Deus é bom. E agora eu quero chamar a Thaís aqui para orar. Senhor, muito obrigada por esse dia, Senhor. Muito obrigada porque, mesmo que cada um esteja na sua casa, Senhor, nós estamos reunidos para adorar e engrandecer o seu santo nome, ó Pai. Venho te pedir, Senhor, que a gente entenda a cada dia que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Que não importa o que aconteça, o Senhor é bom. Também quero te entregar as famílias da igreja nas tuas mãos, Senhor. Quero te pedir sabedoria. Quero te pedir que a gente aprenda a descansar e confiar cada dia mais em ti. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Então Jesus viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá, mas não encontrou nada, só folhas. Aí disse para a figueira: nunca mais dê frutos. E na mesma hora a figueira secou. Os discípulos viram isso, ficaram muito admirados e disseram: como a figueira secou depressa? Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão a mesma coisa que eu fiz com essa figueira. E não somente isso, mas vocês poderão dizer a esse monte: levante-se e jogue no mar. E isso acontecerá. Se crerem, receberão tudo que pedirem em oração. Toda vez que a minha fé é provada, me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, não vão me impedir de caminhar. E diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações
Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Deus cuida de você com o seu poder em qualquer situação, vai te proteger. Deus cuida de você com o seu amor. Confia nele, ele cura sua dor. Em Deus você pode confiar, segurança e paz Ele te dá. Sua ansiedade e preocupação pode depositar em sua mão. Por amor, um plano Ele criou e seu único filho entregou pra morrer por você, pendurado numa cruz. Ele mandou seu filho Jesus. Que amor é esse? Seu sangue lavou nossos pecados, Ele nos perdoou. Por isso qualquer problema ou dificuldade, não se preocupe, pois você já sabe. Deus cuida de você com o seu poder em qualquer situação, vai te proteger. Deus cuida de você com o seu amor. Confia nele e cura sua dor. Deus cuida de você com o seu amor. Confia nele, ele cura sua dor.
de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Gozo, paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Vou descansando, sim, descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou bem seguro, sim, bem seguro, descansando no poder de Deus. Lutas sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará mais desesperar, descansando no poder de Deus. Vou descansando, sim, descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou bem seguro, sim, bem seguro, descansando no poder de Deus. A graça e a paz, amados irmãos da Igreja Batista em Costa Barros. Aqui é o pastor Maciel que vos fala. Eu queria trazer uma reflexão da palavra de Deus para os irmãos. Tem uma palavra que eu tenho ministrado aqui na Cristolândia, em Santo Antônio de Pádua, né? Sobre a importância de nos fortalecermos, principalmente nesse tempo de Covid-19, nesse tempo de vírus, nesse tempo em que a gente está mais nas nossas casas, mais reclusos, mais confinados, né? Esse confinamento social que a gente tem vivido. A gente precisa se fortalecer em Deus, né? Eu creio que esse tempo é um tempo propício para a gente rever várias coisas na nossa vida espiritual, cuidar da nossa própria vida física, né? Nós somos corpo, alma e espírito, devemos buscar sim o equilíbrio, buscar sim a melhora, buscar sim que o desenvolvimento na realidade, né? Em todas essas áreas da nossa vida, né? Área psicológica, emocional, espiritual, social. A gente deve aproveitar esse tempo tão propício e tão oportuno que Deus nos permite viver, para então a gente crescer na graça, no conhecimento, crescer no desenvolvimento da nossa vida espiritual. O texto está lá em Efésios capítulo 6, versículo 10. Paulo está concluindo um raciocínio, depois de várias orientações que ele ministra para a igreja. Então, no versículo de número 10, ele conclui, no capítulo 6, para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Então, Paulo, após dar as diretrizes para a igreja, as orientações para a igreja, após ministrar a igreja como que ela deveria proceder no seu contexto ali no qual ela estava inserida, ele conclui que para que ela coloque em prática tudo aquilo, para que ela de fato ela seja relevante, seja impactante, seja uma igreja frutífera, uma igreja abençoadora, ela deveria então se fortalecer em Deus
e na força do seu poder. E aí eu queria trazer algumas considerações sobre esse texto aqui, sobre a importância de nos fortalecermos em Deus. Por que a gente deve se fortalecer em Deus? Porque primeiro é uma ordem, o texto é explícito. Fortaleçam-se no Senhor. No demais, irmãos meus, em outra tradução diz o seguinte: serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É uma ordem. Acredito que o objetivo de Deus para o povo dele é que vivamos uma vida fortalecida, uma vida madura, uma vida cheia da graça dele, cheia do poder dele nesse tempo. É inclusive isso que ele fala em Efésios capítulo 5, versículo 18, enchei-vos do Espírito. Parte B do versículo fala sobre isso. Então, é um imperativo também. Então, a gente deve se fortalecer em Deus porque é uma ordem. Muitos cristãos, por desobedecerem a Deus ou por não dar, de fato, ouvido no sentido de praticar a palavra, né? Ouvir na Bíblia mais do que perceber sons, se submeter ao som ouvido. Muitos cristãos, por conta de não ouvirem, não se submeterem aos imperativos do Senhor, têm vivido uma vida fragilizada. E aí quando vem a dificuldade, quando vem a Covid, quando vem a tribulação, quando vem a luta, a batalha, às vezes a nossa casa sucumbe, a nossa casa vem à ruína. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 26, Jesus ele fala sobre as duas casas que foi edificada, uma sobre a rocha, a outra sobre a areia. A grande diferença foi exatamente na casa que estava edificada sobre a pedra, sobre a rocha, porque a tempestade ela veio para ambas as casas. A tempestade ela vem para quem está fortalecido no Senhor, mas para quem também não está fortalecido. Ela vem para o ímpio, ela vem para o servo de Deus. Então, aquele que ouviu a palavra e obedeceu, na hora da tempestade, ele não sucumbiu. Entretanto, aquele que ouviu e não obedeceu, na hora da tempestade, ele sucumbiu. Então, a fragilidade na nossa caminhada é o resultado da incoerência entre aquilo que ouvimos e aquilo que fazemos. Então, muitas vezes sabemos o que devemos fazer e não fazemos. Então, quando a tempestade vem, eu não tenho estrutura porque eu não pratiquei, porque eu não tive experiência de prática, experiência de obediência, experiência de fazer aquilo que o Senhor me orientou a fazer. Por causa disso, eu não tenho estrutura para suportar a dificuldade. Em segundo lugar, nós devemos nos fortalecer, não somente porque é uma ordem, mas porque também a nossa força se acaba. Tem dia que a gente não está bem, tem dia que a gente está atribulado, angustiado, tem dia que a gente está abatido emocionalmente falando, e por causa de que a nossa força se acaba, as nossas forças se esvaem, nós devemos nos fortalecer. Isaías capítulo 40, versículo 29 ao 31, fala exatamente isso, que ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Porque os jovens se cansam e se fatigam, os moços exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Espera no sentido de buscar, espera no sentido de obedecer, espera no sentido de amar a presença de Deus, amar a sua palavra, espera no sentido de andar sob o governo de Deus. Então essas pessoas serão fortalecidas, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, em segundo lugar, a gente deve se fortalecer em Deus, porque a nossa força se acaba, nós não somos onipotentes, nós não temos todo o poder. Ninguém consegue caminhar muito tempo sem recarregar as energias, sem recarregar-se espiritualmente falando, psicologicamente falando, fisicamente falando, né? Então devemos se fortalecer em Deus porque a nossa força se acaba, e essa é uma das razões principais porque nós devemos nos fortalecer. Então a gente deve se fortalecer porque a nossa força se acaba, e porque a minha força se acaba, a nossa força se acaba, a gente deve então estar se fortalecendo em Deus, porque senão a gente para. O Neil Barreto ele tem uma frase interessante que ele diz que se você quer fazer por muito tempo, você precisa parar por um tempo. É o recarregar a energia, é o ócio produtivo. Então a gente deve levar a sério essa questão de recarregarmos a nossa energia, nossa bateria espiritual. E a gente sabe como é que a gente recarrega, orando, buscando a Deus, ouvindo pessoas sábias, desenvolvendo relacionamentos que de fato abençoam nossas vidas. Então, porque a nossa força se acaba, a gente deve se fortalecer. Tem muitas pessoas
que tem sucumbido diante da adversidade é exatamente porque não recarregou a energia. E porque não recarregou a energia, não continuou caminhando. Não caminhou porque a energia acabou. A gasolina acabou. Em terceiro lugar, a gente deve se fortalecer porque a nossa natureza humana ela é frágil. A nossa carne é fraca. Mateus capítulo 26, versículo 41, a gente ouve Jesus falando exatamente isso. Vigiai e orai para que vocês não entrem em tentação. Porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus estava vivendo um dia mau. Ele estava vivendo invernos, né? E ele preferiu viver em companhia. Percebendo a sua natureza, ele chamou Pedro, chamou Tiago, chamou João e os convidou para juntos orarem com ele. Então, eu acredito que esse é um tempo da gente convidar os nossos entes queridos, os nossos familiares, para se reunir, para orar, para buscar a Deus, para recarregar as nossas energias, porque a nossa força se acaba, mas também porque a gente é frágil. A gente é tão frágil que a gente vê nesse contexto do Covid que uma bactéria que a gente não consegue enxergar, ela tem poder de matar o ser humano. Nossa natureza humana ela é frágil. É interessante que Jesus nos orienta a vigiarmos e orarmos exatamente porque nós temos uma natureza humana frágil. Nossa natureza é frágil, por causa disso devemos nos fortalecer. E em quarto e último lugar, a gente deve se fortalecer porque senão a gente perde para a nossa própria natureza. Eu tenho falado muito isso aqui para os meninos na Cristolândia. Se eu não me fortaleço, vou perder para a comida. Se eu não me fortaleço, talvez eu perca para a droga. Talvez eu vou desenvolver maus hábitos. Então eu devo fortalecer a mim mesmo, espiritualmente falando, porque senão eu perco a autonomia sobre o meu próprio corpo, sobre a minha própria natureza. Ainda que sejamos pessoas salvas, alcançadas por Jesus, a gente precisa entender que ainda a gente habita em um corpo corruptível, um corpo que é inclinado ao pecado, um corpo que é inclinado a praticarmos coisas que não agradam a Deus. Por causa disso, devemos nos alimentar e nos fortalecer espiritualmente falando, porque senão a gente perde para a nossa própria natureza. Gálatas capítulo de número 5, versículo 17, Romanos capítulo 13, versículo 14, fala um pouco sobre isso, sobre alimentarmos a nossa natureza espiritual, nossa vida espiritual. Que Deus nos abençoe, que Deus renove nossas forças e nos abençoe com a sua graça, a sua misericórdia e o seu perdão, e que a gente possa viver a alegria neste tempo, se fortalecendo no Senhor, porque é uma ordem, Ele quer que eu e você vivamos uma vida fortalecida, porque a nossa força se acaba, porque a nossa natureza humana é frágil e devemos nos fortalecer, porque senão a nossa própria natureza humana pecaminosa sobrepuja-se sobre a nossa natureza espiritual. Por isso que Paulo fala da batalha entre a carne e o espírito. E o que vai vencer é aquilo que a gente mais alimentar. Deus abençoe a amada Igreja Batista em Costa Barros. Em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, eu quero louvar o teu nome por tua bondade e graça conosco, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu quero pedir ao Senhor que tua palavra, ó Deus, de fato surta efeito nos nossos corações, que sejamos uma boa terra para a tua palavra que foi semeada, Deus, e que ela possa germinar, produzir frutos. Que possamos, ó Deus, aplicar a tua palavra na nossa vida, ó Deus, neste tempo, nos fortalecendo no Senhor, através da leitura da tua palavra, nos fortalecendo no Senhor, através do nosso relacionamento contigo, na oração, nos fortalecendo no Senhor, ó Deus, através dos vínculos, dos relacionamentos, das pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho, na nossa vida. Ó Deus, nos fortalecendo no Senhor, através dos cultos em nossos lares, das nossas devocionais. Senhor, muito obrigado por este tempo, porque em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Em nome de Jesus Cristo, quero colocar diante do Senhor a vida de cada membro da PIB de Costa Barros, seus líderes, toda a liderança, que o Senhor esteja abençoando, cuidando, renovando as forças, enchendo com a tua graça, com o teu espírito, com a tua fé, renovando a alegria, o ânimo, o amor, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa poderosamente
cada um, dá vitória em todas as áreas de suas vidas, dá equilíbrio espiritual, emocional, relacional, dá sabedoria, inteligência emocional, em nome de Jesus Cristo. Abençoa poderosamente cada um e enche com o teu Santo Espírito. É a oração que fazemos a ti, em nome de Jesus. Amém.